E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Em primeiro lugar, temos que levar em consideração que o templo que o Messias disse que em verdade cairia era o mesmo santuário que o anjo Gabriel disse a Daniel 550 anos antes dele que seria destruído. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Ou seja, Mestre, quando o templo vai cair? E o templo caiu naquela geração. O que restou dele hoje conhecemos como o Muro das Lamentações, como um sinal que a profecia de Daniel já se cumpriu com a autentificação do próprio Messias. E os discípulos perguntaram também: E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muitos associam a vinda de Jesus ao fim do mundo, mas não existe o termo fim do mundo no sentido cosmológico nas Escrituras. No texto grego, as palavras traduzidas para vinda e mundo são parousia e aion. A palavra parousia aparece 24 vezes no Novo Testamento e não tem nada a ver com rapto secreto, nem com vinda. Parousia literalmente significa estar ao lado e dá a ideia não de uma vinda visível, mas de uma presença ou permanência invisível. Ela nas Escrituras é sempre contrastada com ausência e nunca com verbos de locomoção. A outra palavra grega que aparece em relação a Cristo, num contexto de vinda visível e pública, é a palavra grega erchomai. E o mestre também tinha dito aos fariseus que o reino dos céus não viria com aparência exterior. E a palavra grega aion não significa mundo, mas um grande período de tempo, uma era. Como no Monte das Oliveiras, a questão girava em torno da destruição do templo, e no templo eram realizados sacrifícios que eram um aio até Cristo morrer, e na sua morte eles já tinham perdido o valor espiritual, com a queda do templo foi o fim visível do aion dos sacrifícios e do sacerdócio levítico, e a parousia invisível do sacerdócio celestial do Filho de Deus. Este negócio de terceiro templo e restauração do sacerdócio levítico é algo totalmente anticristo. E no Monte das Oliveiras ele fala de eventos que abrangeriam a sua parousia: guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, perseguição, tribulação. E a história confirma que até o templo ser destruído, estas coisas aconteceram. E estas coisas também são sinais da sua erchomai, da sua segunda vinda visível. A igreja sumiu e o povo sumiu, e aquele que foi salvo lá no céu está. A igreja sumiu e o povo sumiu, e somente o desviado pode explicar. Esta teoria do rapto secreto, que ensina que os arrebatados ficaram 7 anos no céu para não sofrer na grande tribulação de 7 anos na terra, surgiu na Idade Média, na Contra-Reforma, através de uma interpretação equivocada das 70 semanas de Daniel, pelo padre jesuíta Francisco Ribeiro. Ele separou a 70ª semana das 69 semanas, jogou ela por fim dos tempos e inventou a teoria do rapto secreto, que apesar de ser totalmente antibíblica, é tida como 100% verdadeira. Quando começar o arrebatamento da igreja, você que não quer ficar para a grande tribulação, que não está conseguindo seguir Jesus direito, vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. Será muito terrível se você não subir no arrebatamento da igreja de Cristo. Você que não quer ficar para a grande tribulação. Os pré-tribulacionistas ensinam que os mártires da tribulação serão crentes desviados que não serão arrebatados, e fazem apelo nas igrejas em tom de ameaça. E não há base bíblica nem histórica para se crer nisso. Dentre a geração da 70ª semana, havia ovelhas perdidas da casa de Israel que foram achadas, e ovelhas perdidas da casa de Israel que continuaram perdidas. Apesar de se orgulharem de serem descendentes carnais de Abraão, o Messias as chamou de raça de víboras. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras.
como escapareis da condenação do Guiena? Olha só o currículo dos mártires que aquela raça de víboras matou. Portanto, eis que eu vos envio profetas, pessoas que profetizavam, sábios, pessoas que ensinavam as Escrituras com sabedoria, e escribas, pessoas que escreviam as Escrituras. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Se elas fossem fiéis, nunca seriam mártires. A igreja de Jerusalém não passou 7 anos de tribulação, mas uma geração inteira sendo perseguida pelos escribas e fariseus. E o juízo viria contra eles no final daquela geração, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Joiada, que matastes entre o santuário e o altar. Primeiro os escribas e fariseus perseguiriam a igreja. Depois a ira de Deus viria sobre eles, através da abominação da desolação, como cobrança de todo o sangue inocente derramado naquela geração. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E o mestre também disse que aquela geração não passaria sem que aquelas coisas acontecessem. Há uma discussão se a palavra geração se refere ao público de pessoas que presenciaram o ministério do Messias na 70ª semana ou ao povo de Israel como nação ou raça. O problema de se interpretar esta geração como esta nação ou esta raça é que fica subentendido que com as coisas acontecendo e com as profecias se cumprindo, o povo de Israel vai ser extinto da face da terra. Se entendermos esta geração como o público contemporâneo do Messias, admitimos que aquela geração passaria por aquela tribulação. E os mandamentos dados pelo Messias sobre a abominação da desolação seriam para aqueles que sobrevivessem à perseguição promovida pelos escribas e fariseus. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Seu relógio profético tinha parado no 1º século e está parado até hoje na 69ª semana, como diz a maioria. Para que Jesus mandaria seus discípulos lerem sobre a abominação da desolação, que é um juízo decorrente da 70ª semana, se esta profecia não tinha nada a ver com o contexto deles? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Se você não subir no rapto secreto, suba em cima da tua casa e não desça para pegar teu smartphone. Já sobe com ele e ligue para os outros irmãos que não foram arrebatados. Será que este mandamento é aplicável a um contexto tecnológico e militar como o nosso? Ou será que esta tribulação está dentro de um contexto exclusivamente judaico? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eles deveriam orar para que a fuga deles de Jerusalém não acontecesse no inverno nem no sábado, e não para eles serem arrebatados no inverno ou no sábado. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Qual povo? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Os juízos viriam sobre aquela geração, a geração da 70ª semana. E o Messias estava dando instruções que serviriam para os seus discípulos que sobrevivessem à perseguição promovida pelos escribas e fariseus. Eles teriam que fugir de Jerusalém antes da abominação da desolação, que traria angústia, destruição, fome e morte. E quando eles avistaram o exército romano acampando em volta de Jerusalém, eles entenderam aquilo como um sinal, se lembraram das palavras do Messias e fugiram de Jerusalém. Fazendo uma aplicação para a nossa época, a abominação da desolação não é um tipo da tribulação para a igreja, mas um tipo da ira de Deus contra o falso sistema religioso depois de um período de perseguição da igreja.
Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, relata em seu livro que mais de 1.300.000 judeus foram mortos durante a investida dos exércitos romanos, chefiados por Tito Vespasiano, o príncipe que havia de vir da profecia de Daniel, que culminou com a destruição da cidade e do templo no ano 70, cumprindo a profecia ao pé da letra. Ele relata que a fome era tanta em Jerusalém que as mães judias matavam seus filhos para comer, além do que os soldados romanos tinham prazer em matar mulheres grávidas e crianças. E Jesus tinha alertado que as mulheres e as crianças sofreriam muito. Em qualquer contexto de guerra, todos sofrem, mas as mulheres e as crianças são quem mais sofrem. Joséfo também descreve que os judeus eram crucificados pelos romanos e não havia lugar nas ruas de Jerusalém onde não houvessem corpos esparramados uns por cima dos outros. Mas se só na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus, quer dizer que a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, já aconteceu? Com certeza morreram muitos judeus na Segunda Guerra Mundial, mas 6 milhões é algo totalmente irracional à lógica humana. Os comentários citados pelo nobre pastor Carlos, diante dos pressupostos do pós-tribulacionismo, estão caracterizados em tribulações que ocorreram no decurso da história. Entretanto, o tema do debate fala não de tribulação, fala de uma grande tribulação. Você que tem a sua Bíblia, pegue agora em Mateus capítulo 24 e versículo 21. A Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Portanto, os exemplos comentados pelo nobre pastor não estão em harmonia com as Escrituras, porque a Escritura afirma em Mateus 24, 21, que a grande tribulação será um acontecimento ímpar, singular. O texto bíblico foi dito por nosso Senhor Jesus. Ele disse que nunca ocorreu e nunca haverá. Portanto, a grande tribulação é um evento escatológico sem proporções em todo o decurso da face da terra e da história da raça humana. Êxodo 11:4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Quer dizer que se houver uma grande tribulação, os egípcios não passarão por ela, porque no Egito já houve um clamor, como nunca houve e semelhante nunca haverá? Ezequiel 5:8. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Esta profecia se cumpriu nos tempos do cativeiro babilônico. Se for para entender de forma literal, temos que concluir que Deus é um mentiroso. Só que Deus não é um mentiroso, porque essas expressões são hipérboles que apontam para um período de grande calamidade e elas não precisam ser entendidas de maneira literal. Este negócio de método literal de interpretação das Escrituras é uma mentira. As Escrituras se interpretam a si mesmas. Nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, lemos sobre a queda de Jerusalém porque eles foram escritos antes do ano 70
Na perspectiva deles, a abominação da desolação era a profecia. E já no Evangelho de João, escrito 20 anos depois, não há nenhum registro sobre o assunto, porque na perspectiva do Evangelho de João, a abominação da desolação de Jerusalém já era história. O apóstolo João estava entre os sobreviventes que fugiram de Jerusalém antes da abominação da desolação. E ele recebeu a visão do Apocalipse depois da queda de Jerusalém. Há quem diga que não, mas há fortes evidências que sim. E ele fala de uma grande tribulação. Só que uma grande tribulação que envolve mártires de toda tribo, língua e nação. E não de uma tribulação judaica ou israelita envolvendo somente hebreus, como aconteceu em Jerusalém. E só depois a abominação da desolação cai sobre os perseguidores. E as profecias devem ser examinadas à luz da história. Só podemos identificar as bestas com a história. E houve 1260 anos de tribulação na história, assim como os 1260 dias, os 1290 e os 1335 dias não são dias literais, mas anos proféticos decorridos na história. Esta interpretação é a menos sensacionalista, pois ela não dá margem para predatar a volta de Jesus. Se Jesus vem agora, 7 milésimos do segundo, o cara vai tomar um susto tão grande, porque ele está conversando comigo, eu estou ali, de repente ele vê a minha roupa ali, o corpo sumiu, ele vai gritar, uai, fantasma, o que é isso? Sim, Senhor, não tenha dúvida. Você que é bom de somatória, vamos para a ponta do lápis, a grande tribulação, segundo a Bíblia, será 7 anos. 7 anos é nada mais, nada menos que 42 meses. Ai, meu Deus! E eu que não quero cair neste erro. E de repente, quando nós ficarmos sabendo que o tratado de paz foi assinado, arrume a sua mala, mas não a mala de roupas aqui. Prepare a sua mobília espiritual, porque quando houver paz, virá repentina destruição. Não para nós, porque nós estaremos no céu de luz, no céu de glória, cantando o cântico da vitória. Quem é que vai para lá comigo? Levanta a mão e adore. E muitos têm uma obsessão tão grande pelo anticristo que quando falam sobre ele, vão além do que está escrito. E usam a profecia da 70ª semana para falar que ele fará uma falsa aliança com Israel de 7 anos. E no próximo vídeo eu vou refutar esta mentira diabólica.